o nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito de abordar, que é o medo, senhoras e senhores. Meu Deus do céu! Quanto medo a gente tem das coisas, né? E a gente tem, principalmente quando está conhecendo algo novo, a gente tem esse medo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o medo que nós temos. O medo é esse aqui, ó. Ó, ó, ó. Isso aí, Isaías. Força o like aí. Esse medo aqui, ó. Medo de não funcionar para mim. Pô, Ezequiel, essa parada funciona para você, funciona para os meus alunos, mas acho que para mim não vai funcionar, não. Então, hoje eu gostaria de falar aqui sobre essa questão do medo, né? Será que funciona? Será que vai funcionar para mim? Será que vai funcionar para você? Será que vai funcionar para você? Esse é o nosso tema de hoje. Eu já vou logo avisando o seguinte: eu fiz esse conteúdo aqui para que ele seja importante não só na renda extra com o cartão de crédito, mas eu tenho certeza que esse conteúdo aqui que eu vou falar hoje sobre medo, que ele vai te ajudar em alguma outra área da sua vida. Pode me cobrar. Hoje, então, nós vamos falar sobre medo. E pega essa. Medo é um negócio que trava a gente. Eu vou explicar aqui hoje tudo que nós vamos falar aqui, tá? Então, nós vamos falar sobre esse medo de não funcionar para vocês. Vamos falar o que não é. Vou falar como superar. Vou falar jeito errado. Vou falar jeito certo. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês dentro do nosso ambiente aqui, para vocês associarem aí, ó, e ver, pô, será que é mesmo? Será que faz sentido essa parada do medo? Eu quero que vocês saiam daqui com uma clareza. Vocês podem sair daqui com qualquer outro tipo de sentimento, mas medo não. Medo nós vamos combinar aqui que não vai rolar mais não. Pode ser? Vocês estão junto comigo? Como diz o Isaías mais cedo assim, vamos subir o like aí nessa live, vamos fazer essa live explodir hoje. Sextou, gente. Sextou com vocês. Sextou com o professor Ezequiel aqui. Vamos lá. Quando eu falo de medo, quais tipos de medo normalmente a gente se depara aqui? Tem os tipos de medo. Tem tipos aqui, ó, de medo? Tem. A gente tem uma mistura de sentimentos aí que a gente vai gravando, guardando e que possivelmente esses medos nos ajudam, nos prejudicam aí e a gente vai ver como é que isso funciona na prática, tá? A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de perder dinheiro, a gente tem medo de decepcionar as pessoas que a gente gosta, a gente tem medo de não dar conta, no nosso caso aqui em específico, de pagar a fatura do cartão. Ontem até nós demos, na live que eu fiz ontem, nós demos uma palhinha sobre isso daqui, né? Tem muita gente que tem medo do cartão e o medo do carvão, carvão, e o medo do cartão paralisa a pessoa ali a ponto dela não conseguir, mesmo sabendo que ele gera renda extra, às vezes não utiliza. Então, tem gente que tem medo do cartão. A gente às vezes tem medo de não ser bom o suficiente. A gente, pô, nossa, Ezequiel, eu não vou fazer isso, não, porque eu não sou bom o suficiente. Medo é uma parada que assola a gente o tempo inteiro. Vocês têm algum desses medos aqui assola vocês aí e de repente atrapalha vocês em alguma área da vida de vocês nesse sentido? Vocês têm medo de alguma coisa que, pelo amor de Deus, você não consegue ficar livre? Pois é, existe uma série de medos aí que sim, podem nos atrapalhar bastante. Faz parte, né? Igual a Vanessa está falando aqui, ó. Concordo, viu, Vanessa? O medo faz parte da nossa vida, mas nós temos que vencer os nossos medos. Pois é, nós vamos ver como é que funciona essa parada aqui, tá? Bom, existem dois tipos de medo, né? Existe o medo bom e existe o medo ruim, tá? Qual que é o medo bom e qual que é o medo ruim? Medo, eu até citei, né?
de definitivamente, citei isso ontem aqui, o medo ele é um termômetro para a gente. Um termômetro de quê, Ezequiel? Ele é um termômetro para a gente ser consciente e fazer algumas coisas que, ó, opa, peraí, eu não posso fazer isso aqui, e tem um medo que ele é ruim. Então, ele tem que ser um termômetro. Exemplo mais simples, eu vou atravessar a rua. Eu tenho que ter medo, ou no mínimo, receio, né? De olhar assim, peraí, deixa eu olhar para um lado e para o outro aqui para que eu possa atravessar com segurança. Esse medo ou receio, diga como queira, é um medo bom, ele é um conselheiro para você. Agora, eu não posso ter medo ao ponto dele ser carcereiro, dele me deixar paralisado e eu não conseguir fazer nada, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, não gostam de dirigir, morrem de medo de aprender a dirigir. Tirar a carteira, jamais. Então, tem pessoas que, para determinadas situações, e por N motivos, nem quero entrar nesse mérito, o medo acaba sendo um carcereiro. E você pode identificar várias situações na sua vida em que isso pode acontecer. O medo, ele tem sido mais conselheiro ou ele tem sido mais carcereiro? Se ele está sendo carcereiro demais, cuidado que você pode estar entravado aí sem conseguir fazer coisas por conta desse medo. Então, muito cuidado, tal. Quando eu escutei isso pela primeira vez, fez tanto sentido para mim que eu espero que nesse começo aqui já faça sentido para vocês, né? Que tipo de medo você mais tem aí na sua vida? Com quais medos você mais convive? Você convive mais com o medo que é conselheiro ou você convive mais com o medo que é carcereiro? Olha, eu diria, tá, que todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo de várias coisas. A pessoa fala que não tem medo de nada, olha, e eu desconfiaria um pouco dessa pessoa, porque medo faz parte, né? Faz parte da nossa vida, né? Então a gente sempre eu gosto sempre de falar disso, porque isso é de fato uma realidade. A gente tem que começar a entender isso para conseguir avançar na nossa vida. Então nós vamos falar um pouquinho disso daqui, de algo que eu aprendi que, mais uma vez, vocês vieram aqui por conta da renda extra, né? Todo mundo aqui veio por conta da renda extra. Mas eu quero que você saia daqui com algo muito maior que a renda extra. Se depois vocês disserem para mim que por algum motivo qualquer que seja conseguiram superar algum medo que vocês tinham, eu vou ficar extremamente feliz. Depois me contem, hein? Mas aqui, ó, nós vamos tratar dessa parada aqui de uma maneira aqui que vocês possam sair daqui pessoas muito melhores que quando vocês chegaram, tá bom? E aí, tem um exemplo que eu acho fantástico, tá? Eu adoro falar um pouco sobre isso daqui, que é a questão do nosso sistema límbico. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Por acaso, vocês conversam sozinhos? Quem aí conversa sozinho? Tem gente aí, tem alguém aí que conversa sozinho? Eu converso sozinho pra caramba. Eu converso muito sozinho. A Mariana fica morrendo de mim, morrendo de rir. Tem hora de mim que eu tô tomando banho ali e eu tô papapá, tititi, tatatá, tiriri, tororô, tururu, tururu. Eu converso comigo mesmo. E existe um motivo, parece como eu expliquei isso pela primeira vez, né? Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, como isso faz sentido, né? Mas dentro da gente existem duas pessoas, né? Existem dois Ezequiels aqui dentro, aqui, né? E tem aí esse outro eu, a gente conversa sozinho, troca altas ideias, tá? Brincadeiras à parte, muitas pessoas chamam esse outro eu que tem dentro da gente de sistema límbico. Não sei se vocês
já ouviram falar sobre isso daqui. Nós, seres humanos, né, a gente tem um sistema límbico. Nossa cabeça ela é dividida. Nosso cérebro é dividido em duas partes e uma dessas partes é o sistema límbico. Eu não quero ficar divagando demais aqui, mas eu quero que vocês entendam isso daqui até como forma de entender por que às vezes você sente tanto medo de determinadas coisas. Então, esse nosso sistema límbico, ele é responsável pela nossa sobrevivência, tá? Ele cuida para que a gente sobreviva, custe o que custar. Isso vem desde as épocas da caverna, tá? Esse sistema límbico ele tem uma outra característica, que ele não faz questão de ver o nosso crescimento. Uma vez que ele pensa na nossa sobrevivência, ele não quer o nosso crescimento. E para isso, ele nos mantém muito na nossa zona de conforto, tá bom? Então, aqui já está até compartilhado aqui um pouco do raciocínio com vocês. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Por que isso é muito bom, Ezequiel? Porque se a gente não tivesse um sistema límbico, de fato, pode ser que a gente não sobreviveria por muito tempo. E a grande questão aqui é que a gente tem que aprender a usar o nosso sistema límbico ao nosso favor. Só que, quando a gente se compromete ou quer fazer uma determinada coisa, vem sempre aquela vozinha ali falando pra gente algo ao contrário, né? Algo que não vai nos levar para frente, vai preocupar mais com a nossa sobrevivência. Tem exemplos que falam sobre isso, que é quando você, por exemplo, faz um projeto para ir na academia. Você começa até bem ali, né? Mas logo lá nos primeiros dias ali, o dia que a cama amanhece um pouco mais quentinha, que a cama amanhece boa, você já vai lá e fala assim, ai meu Deus, vou levantar e vou para academia, eu vou fazer uma atividade física. De repente, você escuta aquela vozinha ali, para que você vai levantar hoje? Para que você vai caçar, fazer algo diferente? Tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Né? O nosso sistema límbico, ele não preocupa, não está preocupado, ele não quer nem saber de nos colocar para frente. Ele se preocupa e nos deixa alertas o tempo inteiro para sobreviver. O que acontece é que o seguinte, a pessoa que deixa essa parte do sistema límbico dominar ali a sua cabeça é uma pessoa que vai estar muito propensa a ter a sua satisfação pessoal comprometida, porque o sistema límbico está pouco se lixando se você está desenvolvendo, se você está crescendo, se você está gerando renda extra com cartão de crédito, está pouco se lixando para isso. Mas tem uma questão, né? Tem uma grande questão aqui que envolve isso. Vê se faz sentido. O medroso, ele sobrevive. O medroso não se arrisca, o medroso, ele não tá nem aí se você tá conseguindo gerar sua renda extra com cartão de crédito, se você tá conseguindo aquilo ali que você queria. Então, o medroso, ele sobrevive. Bom, Ezequiel, por que eu estou explicando isso e por que isso é tão importante para vocês que estão começando a aprender e estão começando a chegar para esse nosso conteúdo? Porque você vai ter que ir contra essa parada aqui. Você vai ter que aprender a lidar melhor com o seu sistema límbico. E na hora que você desanimar de fazer alguma coisa, ou na hora que aquele medo chegar ao ponto de parar, você vai poder lembrar disso aqui que eu estou ensinando, colocar algumas coisas que eu vou ensinar aqui em prática e fazer essa parada acontecer, tá bom? Dito tudo isto, vamos explicar aqui também, olha, o que não é esse medo. Tem muita gente que fala assim, ai, nossa, Ezequiel, você explica que é possível faturar pelo menos 30 mil reais aí de renda extra, tá? Show de bola. Mas e se eu não conseguir? Eu tenho medo de não conseguir.
E aí você comete um dos erros mais graves que eu entendo no começo dessa jornada. Você acaba comparando o seu resultado com o resultado de outra pessoa. Então, um bom conselho que eu dou para vocês nesse começo de jornada de vocês é que você não se compare com outro. Por que, Ezequiel, que eu não devo me comparar com outra pessoa? Porque essa comparação é uma comparação muito injusta, tá? É muito injusto uma pessoa querer comparar o resultado dela ou a situação dela com o resultado do Ezequiel, que já faz isso há 5, 6 anos. Vocês estão aprendendo a andar agora, né? Vocês estão caminhando, aprendendo a caminhar agora. Então é normal que nesse começo você tenha um período para se adaptar melhor, para entender melhor como as coisas acontecem e obviamente os resultados eles vão vir, mas não é simplesmente do dia da noite, porque você tem que fazer uma caminhada. Então um bom conselho, não compare o seu resultado com o resultado de outra pessoa e não sinta medo aí de conseguir literalmente chegar aonde. Você tem que começar a fazer. E aí, dito tudo isso, a caminhada vai ditar o seu ritmo. Tá, Ezequiel, como superar essa parada? Dá para superar medo? Medo a gente supera com conhecimento. Não tem nada melhor que eu me faça superar uma determinada dificuldade ou superar uma determinada situação se eu aprender. Quando eu tenho conhecimento, quanto mais preparado eu estou, quanto mais conhecimento eu tenho, menos medo eu sinto, menos receio eu sinto. Isso aqui é óbvio, mas as pessoas muitas das vezes querem pular essa etapa. Então, conhecimento ele ajuda a minimizar o medo. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos medo eu sinto. Isso para tudo, tá? Isso para tudo. Bom, como que eu faço, né? Também para superar isso. Muitas pessoas que me conhecem, eu estava vendo um anúncio esses dias, um comentário. Eu estava até no meu celular que eu tinha até tirado um print, mas eu achei um comentário muito interessante, né? Eu fiz um anúncio mostrando como é que apagava uma conta do Nubank. Alguém aqui assistiu esse anúncio? Chegou aqui porque viu esse anúncio? Vamos fazer um teste social aqui. Pessoal, eu estou lá no YouTube, hein? Ezequiel Mendes, bora pra lá. Alguém viu? Já viu esse vídeo do Nubank? Pareceu, eu fiz esse anúncio recentemente. Ninguém viu? Quem me conheceu recentemente me conheceu como, hein? O que apareceu para você na sua frente aí que você viu quando você me conheceu? Ah, ali, ó, o Daniel tá falando aqui, ó, ó. Achei um que veio do negócio do Nubank, ó. Aqui, ó, teve mais gente, ó. Esse do Nubank, eu mostro como que faz. Aí, ó, teve mais pessoas, ó, o Rogério falou que viu também, legal. O que eu faço nesse anúncio? Eu pego uma conta que eu tenho aqui com o Nubank e eu apago essa conta, eu faço um vídeo mostrando como que eu faço isso. E os comentários no anúncio são fabulosos, assim, são incríveis, né? E um deles, dentre os vários, né? Dentre os vários comentários que tem, um deles a pessoa fala assim: pô, Ezequiel, eu nunca vi nem ouvi ninguém falar sobre isso e que desse certo. E aí, ela tá errada? Olha só que interessante, a pessoa tá errada? A pessoa não tá errada. Provavelmente vocês não conheçam ninguém ao redor de vocês que falou, sabe que dá para gerar renda extra com cartão de crédito. Então, você, quando se deparou com isso, pô, será que esse negócio é real? Será que esse negócio funciona mesmo? Esse cara tá querendo me dar o golpe? Aí tem assim, nossa, a frase que o pessoal coloca nos anúncios.
O golpe tá aí, cai quem quer. É assim que é a frase? Eu sou ruim com as frases, mas as frases, pô, golpe tá aí, cai quem quer. Tem essa, o pessoal coloca isso também. E aí eu fico pensando assim, né? Vocês que por algum motivo decidiram clicar lá nesse anúncio, estão aqui, vocês estão tendo a oportunidade de quê? Vocês estão tendo a oportunidade de validar. Vocês estão buscando por quê? Por referência. Vocês estão vendo se isso daqui é verdade. Vocês estão buscando por prova. Vocês estão, não, peraí, esse cara, de onde que vem esse trabalho dele? Né? Então, assim, ó, desde 2019 eu tô aqui fazendo o que eu faço. Você vê ali eu conversando todo dia com um aluno meu, né? Dia sim, dia não, de segunda a sexta, eu tô conversando com um aluno meu, uma pessoa diferente. Vocês estão vendo aí vídeos em cima de vídeo, prova em cima de prova. Então, uma coisa é certa, né? Eu não tô aqui, abre aspas, fecha aspas, tirando um negócio da minha cabeça. Eu tô mostrando com várias coisas, com várias evidências, né? Então, quando a gente sente medo de determinada situação, se aparece uma oportunidade para você que você sente medo, busca referência, busca prova, busca pela verdade, tá? Outra coisa que muita gente fala é o seguinte, e que eu vejo que isso atrapalha aqui muita gente, ó. Nós temos a mania de achar que a gente só vai fazer uma determinada coisa se a gente for suficientemente bom, tá? Não esperem por isso. Para de achar que você vai ser verdadeiramente bom para fazer alguma coisa. A gente é muito imperfeito e vai ser por um bom tempo. Tem gente que às vezes fica ali se preparando demais para fazer determinada coisa e acaba sempre ficando ali no mesmo lugar. Então, uma outra sugestão que eu dou para vocês também. Muita gente coloca essa parada aí do medo, falando o seguinte: ah, não, vou esperar, vou preparar, vou estudar primeiro, vou fazer não sei o que primeiro, na hora que eu ficar bom desse negócio, eu vou e volto, eu vou e faço. E na prática isso não funciona, tá? Pare de achar que você vai ser verdadeiramente bom para fazer alguma coisa e faça literalmente. Ó, tenha mais medo de não mudar do que de mudar. É outra coisa também, frase simples que já me ajudou muitas vezes, né? Quando às vezes eu tô com medo de uma determinada coisa, eu sempre penso, peraí, o que é pior? Eu continuar do jeito que eu tô, eu não mudar, eu continuar com a minha vida do jeito que ela tá, ou deixar esse medo, bem dizer, abre aspas aí, tomar conta, ou eu fazer a coisa diferente? Então, normalmente, eu tenho ficado com mais medo de não mudar do que de mudar. Eu vou contar um caso desse para vocês, tá? Toda grande conquista, gente, ela vem de comprometimento. Ela vem de uma superação que você quer, que você busca. Tá? Não achem, a gente tem que parar de achar que a gente vai ter uma grande conquista ou uma grande transformação sem esforço, sem dedicação, porque isso não existe. Essa fábula, ela é uma fábula que ela não existe, tá? Então dá para perceber isso ao longo da nossa vida, mas a gente esquece. Uma coisa legal que eu gosto de mostrar e gosto de lembrar vocês é como combater aqui o sistema límbico que eu citei. Tá? Eu citei aqui mais cedo que a gente tem um sistema límbico que nos atrapalha de fazer as coisas. E quando esse sistema límbico nos atrapalha de fazer as coisas, a gente fica literalmente paralisado. Como que eu combato isso, Ezequiel? É possível enfrentar aí o nosso sistema límbico? Eu consigo enfrentar o meu sistema límbico e vencer o medo, vencer um obstáculo? Consegue, né? Existe um conceito muito legal que se chama queimar pontes. Vocês já ouviram falar aí desse conceito aqui de queimar pontes?
Vocês já queimaram alguma ponte? Né? Queimar, pô, pelo amor de Deus, não é chegar numa ponte e botar fogo, não. Mas vocês já ouviram falar desse conceito aí de queimar pontes? A Adriana aqui tá falando que não. Será que vocês já ouviram falar? Vou explicar para vocês aqui. Vocês vão poder usar isso aí na vida de vocês e queimar algumas pontes aí, hein? Nunca ouviram falar, não? Nunca ouviram falar? Olha só! Olha, só isso aqui que eu vou explicar para vocês vai valer a pena vocês terem deixado de fazer qualquer outra coisa para estar aqui hoje, hein? Olha só que interessante, hein? Prometo para vocês. Nunca ouviram falar disso? Ó, quem ouviu um pouco ali da minha história, quem já viu a minha websérie que tá no ar? A minha websérie que tá no ar, quem já ouviu falar dela? Quem assistiu ela? Que eu conto que eu era professor universitário. Vou contar para vocês aqui, olha. Eu fui professor universitário durante 10 anos, tá? A situação não era ruim, não. Ali em cima, ó, tem um monte. Aqui, lá em cima, aqui, ó. Tem um monte de troféu aqui, ó, que eu recebi dos meus alunos. O pessoal gostava de mim lá na faculdade, viu? Agora tá até aparecendo ali. Aqueles troféus ali, não sei se na época que vocês fizeram faculdade, quem já teve a oportunidade de fazer ou já ouviu falar, os alunos às vezes tinham que escolher, no final da faculdade, o pessoal escolhia o professor para ser homenageado. Então, aqueles troféus ali eram sempre de. Eram todos de homenagens ali, tá? De troféu. Eu gostava de dar aula, sempre gostei muito de dar aula, eu nunca tive problema com relação a não gostar da profissão, mas eu já estava querendo algo diferente, né? Dar aula de algo diferente. Eu não sabia que ia pingar, que ia tomar as proporções que nós estamos tomando hoje, sendo conhecido praticamente nacionalmente. Mas o que aconteceu em 2019? 2019, eu comecei a fazer esse conteúdo aqui. O Luan viu, ó. Então, 10 anos. O que eu fiz, Luan? O que eu fiz para fazer isso? Eu só, eu tenho muita convicção, tá? De que eu só tô aqui hoje porque eu queimei uma ponte. Vou explicar para vocês por quê. Eu comecei a fazer esse trabalho aqui no começo de 2019, do zero, zero, zero. Eu não falava de renda extra, só fazia para mim, ensinar para as pessoas que estavam próximas de mim, mas na internet, nada, né? E eu comecei a fazer esse trabalho no começo de 2019, mirando algo que eu gostaria, né? Eu imaginava onde a gente poderia chegar, mas dava aquele medo, né? Então, 2019 todo foi um ano em que eu falo a gente porque eu tenho sócio, eu tenho uma empresa hoje, né? E nessa época era eu e o Guilherme, e eu fazia o seguinte: eu dava aula e eu fazia conteúdo na internet. Dava aula, fazia conteúdo na internet. Dava aula, fazia conteúdo na internet. Dava aula, e foi assim no começo do ano de 2019 todo, né? Do meio de 2019 para lá, as coisas começaram a dar a crescer, a dar uma boa guinada, né? E do meio do ano para lá já estava muito difícil de conciliar. Só que eu ainda não tinha. Eu gerava a minha renda extra com cartão de crédito, mas tinha toda a segurança da universidade. Eram 10 anos, eu tinha acabado de fazer mestrado, estava para concluir meu doutorado. Eu ia ficar daquele jeito assim, ó, tranquilo, de boa. Tava chegando a hora de eu colher um fruto que eu estava plantando lá atrás, de mestrado, doutorado que eu estava fazendo, né? Mas meu coração começou a cantar mais pro lado de cá.
E no final de 2019, tanto eu quanto meu sócio, quanto o Guilherme, a gente tinha que tomar uma decisão. Ou a gente continuava ali nos nossos empregos formais, ou a gente criava o nosso negócio e eu ficaria de forma integral me dedicando ao que eu faço hoje. Então, era uma decisão extremamente difícil. E aí vocês imaginam o sistema límbico da pessoa, né? Ó, buzinando o tempo inteiro. Rapaz, você vai sair da faculdade para quê? O Enzo, ele tem 50% professor universitário, filiado ao sindicato, tem desconto de 50% na mensalidade da escola. O Enzo tem desconto, rapaz, você vai pagar metade da escola dele pro resto da vida. Você tá aí, todo mundo gosta de você. Pra que você vai sair da faculdade, rapaz? Você vai sair pra quê? Pra ficar, para dar aula na internet? Você tá ficando doido? Isso sou eu, né? Conversando comigo mesmo. Fora as pessoas que estavam ao meu redor que realmente estavam muito preocupadas comigo e falando isso comigo. Então, assim, foi uma briga intensa comigo mesmo. Eu sabia que eu precisava sair, mas falar, senhoras e senhores, falar é fácil, mas vai fazer. Tem que ter peito para fazer, tá? Mas eu cheguei no final de 2019 e falei assim, eu e o Guilherme conversamos e falamos o seguinte, bom, a gente tem que decidir o que a gente quer. Porque as duas coisas já não tava dando mais para fazer. Não tava dando para dar aula direito e nem para fazer o conteúdo aqui direito. E aí, né, a gente foi difícil, igual o Edmilson tá colocando aqui. Professor, ninguém deixa 10 anos de estudo para trás sem ter certeza que a coisa vai dar certo, lucrar com o cartão. Rapaz, é o que eu tô falando. Falar é mais fácil do que fazer. Eu perdi boas noites de sono com isso. Então, foi aí que eu falei o seguinte, olha, eu tenho que queimar minha ponte. Tá? Eu tenho que queimar minha ponte. E aí, por que a gente tem que queimar a ponte? Porque o nosso sistema límbico, ele não é bobo. Ele sabe quando você está numa situação de perigo e quando você não está. Então, o meu sistema límbico, ele foi batendo em mim enquanto eu olhava, já chorei muito olhando para esses troféus aqui, pensando, eu vou fazer isso mesmo, não vou, e vou, não vou, mas foram muitas e muitas noites de sono pensando isso. Então, quando você queima a ponte, você deixa o seu sistema límbico sem opção. Você não pode deixar ele com opção. Se você deixar ele com opção, ele vai te achar um jeito de burlar. E é real. Isso é real. Isso é real, tá? Então, como que você deixa o seu sistema límbico sem opção? Você tem que fazer aquilo que eu falei, né? Você tem que aprender a lidar com consequências. O que é lidar com consequências, Ezequiel? Eu parei, olhei para mim e pensei o seguinte: qual que é o pior cenário, digamos do seguinte, qual que é o pior cenário que vai acontecer na minha vida se eu sair da universidade e não der certo? E a coisa não der certo. É muito fácil. Quem vê assim acha que é abre aspas, fecha aspas. Toda vez quando a gente tem medo de ser julgado, medo de ser mal interpretado. Aqueles medos lá que eu falei no começo não são medos que eu tirei de qualquer lugar, são medos que eu tenho. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de decepcionar as pessoas que a gente gosta. Então eu sempre pensei, qual é o pior cenário? E o pior cenário, naquela época que eu desenhei, e eu conversei com a Mariana,
Era o seguinte, eu teria, se eu ficasse no pior do pior do pior do cenário, se eu viesse a falência, quebrasse, eu ia voltar para casa da minha mãe e do meu pai. E aí eu ia ficar lá até recuperar, até tomar jeito na vida, né? E para quem tem a sua casa, para quem tem a sua intimidade, sabe que essa não é uma das opções mais não é uma opção que eu queria contar com ela, mas era algo que podia acontecer. Se eu chegasse aqui e vocês não gostassem de mim, o que ia acontecer? Eu ia ter que voltar com o meu rabinho entre as pernas, arrumar a aula numa outra faculdade e voltar da aula. Era isso que ia acontecer. Eu não ia morrer de fome, a minha vida não ia acabar e esse seria a parada e tá tudo certo. Agora, qual que seria o melhor cenário? E se realmente essa parada der certo? E se realmente essa parada funcionar? E se eu der uma live sexta-feira, dia 21 de maio, e tiver 20 pessoas, nem sei por que tem no Instagram 20 pessoas, mas 170 pessoas no Instagram te acompanhando, e se você tiver mais de 3.000 alunos, e se a sua empresa der certo, você precisar de contratar as pessoas, eu pensei nas duas coisas. E com isso, eu queimei a minha ponte. Eu cheguei para o meu coordenador e disse que não continuaria na universidade. Foi fácil? Não. Mas eu estava preparado para quê? O meu sistema límbico falou comigo o seguinte: ele não está brincando, não. Agora nós vamos ter que sobreviver. Ele saiu mesmo da faculdade. O meu sistema límbico fez de tudo para eu não sair, mas eu saí. E aí, depois que eu saí de verdade, ele falou o seguinte: qual que é o papel do sistema límbico? Fazer a gente cuidar da nossa sobrevivência. Uma vez que eu estava sem opção e que fazer conteúdo, ensinar isso para vocês era a única opção que eu tinha, ele tratou de me fazer sobreviver. Então eu fiz o gás, eu tive o gás suficiente para conseguir estar aqui e explicar e ensinar isso tudo aqui para vocês. Então, você tem que lidar com as consequências. Eu sempre faço isso, tá? Qual que é? Queimo ponte. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu queimo ponte. Como que eu queimo ponte? Eu deixo o meu sistema límbico não ter opção. E aí eu tenho que lidar com as consequências. Se vai acontecer o pior cenário, o que vai acontecer? Se o melhor cenário acontecer, para qual lado que eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, essa é uma lição que vocês podem tomar, uma decisão que vocês podem tomar mediante aqui alguma coisa que vocês passarem ao longo da vida de vocês. Me ajudou? Me ajudou. Foi com isso que eu consegui tomar decisões difíceis. Hoje, quando às vezes eu quero me comprometer com alguma coisa, eu faço um anúncio público. Por exemplo, eu venho aqui e falo, ó, vou fazer uma série de lives aqui para vocês. E vai ser do dia tal, do dia tal. Fih, acabou. Eu me comprometi com vocês. Cara, dei a minha palavra. Como é que eu volto atrás da minha palavra? Não tem jeito, tá? Então, é isso. Dá para queimar muita ponte assim? Entender o que é o conceito de queimar pontes? Aí é com vocês agora no sentido de queima pontes, se deixa o seu sistema límbico sem saída, você tem que lidar com as consequências, tá bom? Pois é, vamos lá. Jeito errado de fazer isso, Ezequiel? Tem jeito errado de você queimar pontes, de você fazer? Gente, existe uma coisa, existe uma parada entre, existe uma diferença entre queimar uma ponte de maneira consciente ou de você fazer loucura. Então, cuidado quando vocês forem fazer as coisas sozinhos, principalmente quando vocês estão começando a fazer algo novo. Aqui, no nosso caso, não, gente, olha aqui, ó, deixa eu só corrigir um negócio aqui.
tá? Eu não indico ninguém a sair do emprego, não. Não estou indicando isso aqui para ninguém, não, viu, Pedro Eugênio? Para mim, isso foi determinante, mas eu tinha algo em mente, eu tinha um plano e eu executei esse plano, tá? Então eu não estou incentivando vocês a chutarem o pau da barraca, não, tá? Eu estou incentivando vocês a entenderem o que vocês podem chegar, o que vocês podem fazer na vida de vocês. Então, muita gente às vezes vai fazer as coisas sozinho. Principalmente no que diz respeito ao que a gente ensina aqui, a pessoa quando faz sozinha, ela acaba perdendo dinheiro, mais dinheiro, ela está fazendo para ganhar dinheiro, mas perde dinheiro, e aí ela perde tempo também. Às vezes eu tenho seguidores aqui que mandam mensagem para mim falando que não, poxa, não conseguiram por algum motivo, não conseguiu por algum motivo executar alguma estratégia. Ó, paguei aqui paguei, Ezequiel, eu fui num aplicativo aqui, paguei, mas me cobrou taxa, né? Então, tudo isso são coisas que vocês têm que saber. A gente não enfrenta medo e a gente não vai diante de uma situação sozinho, dando a cara a tapa. A chance de você perder tempo e dinheiro é muito grande. Então, eu tenho diversos exemplos de pessoas que mandam para mim, às vezes, alguma imagem ou dúvidas, e você está vendo ali que a pessoa está fazendo sozinha ali um negócio e está perdendo muito tempo, perdendo muito dinheiro, dá até dó. Então, cuidado. Cuidado, não enfrentem medo sozinhos. Vocês não precisam enfrentar medo sozinhos, tá? O jeito certo, no meu ponto de vista, é sempre buscar por um método. Toda jornada vai ter altos e baixos, né? Nesse período que eu saí da universidade até hoje, isso aqui é altos e baixos. A gente às vezes acha que a vida da gente vai ser só de altos, mas não, a nossa vida ela vai ser de altos e baixos. Como que eu quero, o que eu quero trazer do que eu ensinei, do que eu falei hoje para vocês aqui, tá? Para o que eu ensino. Eu acho que se vocês prestarem bem atenção nessa live, vocês vão conseguir usar várias coisas que eu fiz aqui para enfrentar medos reais, tá? Então, vocês precisam ter essa consciência. Olha, eu posso usar isso para outras coisas na vida de vocês aí. Espero de verdade que vocês usem. Se vocês conseguirem enfrentar algum medo em função disso, depois me conta que eu vou querer saber, tá? Como que eu vou trazer isso que eu falei do medo para o que eu ensino? Vamos lá? Vamos ver um exemplo aqui? Compras de mega acúmulo, tá? Essa é uma das coisas que eu ensino. Aqui, vocês vão ver na prática, eu quero mostrar para vocês na prática como que o sistema límbico de vocês funciona, tá bom? Bom, vamos lá. Essa caixinha aqui é uma caixinha da JBL. É uma caixinha da JBL. Eu gosto quando vocês me veem fazendo atividade física pela manhã aqui, vocês me veem usando essa caixinha aqui. Adoro essa caixinha aqui. Se eu dissesse, e aí vocês vão imaginar comigo o seguinte: imagine que você, hipoteticamente, está precisando de uma caixinha de som. Faz só o exercício de imaginação comigo, tá? Você está precisando de uma caixinha de som dessa. Essa caixinha aqui, ela custa mais ou menos uns 50, uns 500 reais. Vamos pensar assim, tá? Eu preciso de uma caixinha, essa caixinha aqui custa 500 reais. Todo mundo tá comigo até aqui? Todo mundo fez? Sacou? Beleza? É possível imaginar? Estou precisando da caixinha, a caixinha custa 500 reais. Aí chega o Ezequiel para vocês, e fala assim, ó, tem uma parada que eu ensino que chama-se promoção de mega acúmulo, que você consegue comprar essa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui, com 50% de desconto. A mesma caixinha, com 50% de desconto. O que vocês acham disso?
Vamos ver o sistema límbico aí. Ó, o sistema límbico vai falar assim: ah, esse negócio é mentira. Eu truco esse negócio aí. Esse negócio não existe, não. O sistema límbico ativou na hora? Eu não ativou. Eu tenho medo desse negócio. Esse negócio aí, ó, o golpe tá aí. Cai quem quer. Hã? Como que o sistema límbico ativou para vocês aí? Hein? Soou bem ou soou com receio? Soou com medo? Qual que foi a. Como que o sistema límbico aí bateu em vocês aí? Será? Olha lá, Carla Regina. Será? 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 Vou ver o regulamento. Ó, tem gente falando ótimo aqui. Ó, ó. E aí? Dá para comprar com 50% de desconto. Vem a desconfiança. Receio. Ó, será? Dá medo ou não dá? Veio o sentimentozinho de medo e o Link fala assim: rapaz, o que o sistema Link faz? Rapaz, você vai cair na conversa desse cara aí que fica mandando os outros colocar o óculos. Você vai cair nessa conversa de mineiro, esse cara conversa arrastado. Gente, só imagina, Fábio. Só imagina que você tá precisando comprar. É só imaginação, é só brincadeira, tá, Fábio? Só imagina, tá? Aí, mas o límbico, ele vai bater. Aí o límbico fala assim, rapaz, o seu límbico, você conhece alguém que já te falou isso? Alguém já te disse alguma vez na vida que isso é possível? É paralela? Olha o cisne aí. É paralela, né? É paralela. Eu não vou acreditar nesse negócio. Ó, é o seu límbico preocupado com quem? Preocupado com a sua sobrevivência. Para que você vai mexer com isso? Entra lá. E aí? Isso vai acontecer. Vamos colocar, vamos colocar em prática o que eu disse aqui, imaginando que você tem que comprar, tá? Só imaginando, tá? Imagina que você está precisando comprar mesmo essa caixa. Não é uma opção, tá? Não é uma opção você não comprar. Você precisa comprar, tá? Quem falou aqui que, mas isso eu não estou precisando comprar. Fábio, imagina só que não é opção. Você precisa de comprar, tá? Vamos colocar o exercício que eu ensinei para vocês em prática? Como que eu faço para queimar uma ponte? Vamos ver quem pegou aí. Vamos ver quem pensou. Quem pensou aí? Quais são os 2 passos que vocês têm que fazer para enfrentar esse medo? Qual que é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Vamos ver quem está prestando atenção no que eu falei para seguir, para aplicar. Porque agora nós vamos aplicar o que eu ensinei. Primeiro passo: defino o pior cenário. E Pérola. Boa, boa, Pérola. Deixa nessa opção. Pensa. Então vamos lá. Qual que é o pior cenário? Eu preciso comprar a caixinha. Tá? Eu preciso, não é uma opção. Eu preciso comprar. Eu tô te falando que você pode comprar com 50% com desconto ou tal. Qual que é o pior cenário que pode acontecer? Eu coloquei um pior cenário aqui, que é não ter o desconto. Eu preciso comprar mesmo. Eu não estou falando de algo que eu não estou querendo. Eu não estou incentivando o consumismo. Eu não estou incentivando o consumismo, tá? Mas digamos que você tem que comprar. Esse caso aqui você tem que comprar. Nós só estou fazendo um exercício aqui. Não é uma opção. Você tem que comprar, tá? Ó, o Luciano está falando aqui que é ser paralela. Nesse caso aqui, Luciano, não é paralela. Por quê? Porque é da Netshoes.
Então, não tem o problema de ser paralela. O fato de ser paralela foi eliminado, porque eu estou comprando de um site já com procedência, tá bom? Cisney, tomou um golpe. Beleza, esse aqui esse cenário está eliminado, porque essa caixinha aqui mesmo, aqui, ela foi comprada no site da Netshoes. Tá? O pior cenário, faz sentido para vocês? O pior cenário é ou não é comprar sem desconto? Eu não receber, igual o Cristiano tá falando aqui, ó. Eu não recebi os pontos e nem o desconto. Eu quero que vocês pensem agora comigo aí de alguma coisa que vocês estão precisando comprar. De repente tem alguma coisa aí que você está precisando adquirir. Talvez seja um telefone, talvez seja um eletrodoméstico, talvez tenha alguma coisa, talvez seja uma roupa, talvez seja uma garrafa, qualquer coisa. Imagina que você está precisando. Eu tô te colocando numa situação que é o seguinte, que a gente o tempo inteiro se depara na vida. Tem coisas que eu, às vezes, preciso comprar. Não é questão de opção. Eu estou só fazendo esse exercício aqui com vocês para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Então, se eu tenho tudo isso, né, em mãos, se eu preciso comprar e não é opção, a pior coisa que pode me acontecer é eu não receber o desconto. Agora, a melhor coisa que pode acontecer é você receber o produto ali com desconto em casa, né? Vou até mudar aqui. Eu posso receber o produto com os R$ 250 de desconto aí. Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Mediante esses dois cenários aqui, vale a pena eu tentar executar, por exemplo, o que o Ezequiel está ensinando para conseguir tentar ou não vale a pena? Mediante isso daqui, vale a pena ou não vale? Eu posso queimar a ponte e tentar executar o que o Ezequiel ensina para conseguir até essa possibilidade aqui de R$ 250 de desconto? O que você tem a perder se você não conseguir? Toda vez que se você se colocar nessa situação, toda vez que você estiver com medo de alguma coisa e você se colocar nessa situação, qual é o pior cenário? Qual é o melhor cenário? Você vai poder tomar uma decisão consciente se você vai fazer ou não. Tem gente aqui que vai falar o seguinte: não, eu não vou acreditar em você e eu prefiro ir lá pagar mais caro, mas eu não vou fazer o que você ensina. É um direito. Eu tô colocando uma situação aqui em que, hipoteticamente, você deveria ter que comprar, tá? É só para vocês entenderem. Simples assim. Tá? Simples assim, né? Abre aspas, fecha aspas. Então, com isso, o que vocês podem, onde que vocês podem aplicar isso em várias outras situações da vida de vocês? Podem pensar aí. Executem, tá? E me diga depois se isso foi importante para vocês superar. Quando vocês pensarem no medo, vocês vão lembrar do professor Ezequiel. Pô, o professor Ezequiel falou que é o meu sistema límbico. Deixa eu pensar aqui. Se eu posso queimar uma ponte aqui, eu posso pensar o pior cenário, o melhor cenário? Pô, Ezequiel, eu vi aqui, cara, que eu não estou disposto a encarar o pior cenário, não. Então não faz. Pô, Ezequiel, eu vi que o melhor cenário aqui é bom pra caramba. Eu tô afim, isso vai valer a pena para mim. Eu vou queimar a ponte aqui e vou correr atrás do melhor cenário. É assim que a gente encara situações aí ao longo da nossa jornada. Eu falo muito disso, tá, gente? Para quem tá chegando agora, isso pode estar sendo uma super novidade. Mas quem já acompanha as consultorias que acontecem de segunda a sexta ao meio-dia, quem acompanha os canais, quem acompanha os conteúdos há mais tempo, sabe que eu falo disso corriqueiramente. Então, se você está
ouvindo isso e chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem alunos aí do curso aí que já compraram. Se tiver algum aluno do curso aí, digam aí, por favor, se vocês puderem contribuir aí, o que vocês já compraram com um baita de um desconto aí de 30, 40, 50, 60% de desconto. É comum? Dá para conseguir? Dá e dá demais, tá? Falo muito sobre isso daqui. Se isso está sendo uma ultra, hiper, mega novidade para você que está começando a me acompanhar agora, seja bem-vindo. Nosso negócio aqui, ó, é uma escada muito legal de conhecimento. Tem muita coisa bacana para vocês aprenderem. Aí o Erivaldo, olha só que interessante. Erivaldo, por favor, meu caro, explica para nós aí. Você comprou um S21 com 80% de desconto. Que loucura, hein, velho? Você fez uma economia de quanto nesse telefone celular aí, hein? Coloca pra gente aí, por favor. Realmente essa promoção foi... Essa promoção aí foi... Bum! Ela foi massa. Jesus amado. Ei, Erivaldo, olha que coisa maravilhosa, hein, Erivaldo? Comprou por 9 mil, recuperou cerca de 7.500 através de pontos de voucher. Que massa, cara. Depois você coloca pra gente aqui, Erivaldo, de qual turma que você é. Depois nós vamos marcar um bate-papo aí pra gente conversar, tá? Quero que você compartilhe essa história aí com a gente. Obrigado, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham entendido melhor como que o medo funciona. Espero que vocês consigam desafiar os medos de vocês para crescer, para ter resultado. No nosso caso aqui, principalmente para gerar renda extra com cartão de crédito, sem trabalhar mais para isso. Obrigado pela participação de todos vocês. Sem vocês, eu estaria lá na faculdade dando aula quietinho lá e não estaria aqui fazendo esse trabalho. Então, o meu abraço super carinhoso aí. Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa e que de alguma forma transmita o meu conhecimento para você, tá bom? Beijo, gente. Ficam com Deus. Bora lá.